Olá, gente. Eu sou a professora Josinete e eu vou ministrar Matemática 1 para vocês agora, certo? A gente vai fazer uma retomada de conteúdo, fazendo algumas questões de Teorema de Pitágoras, tá bom? Para a gente poder conseguir dar continuidade ao conteúdo de vocês. Então, vamos primeiro relembrar aqui o que é o Teorema de Pitágoras. Primeiro, esse teorema, ele é uma relação métrica, certo? Ela não tem nada a ver com ângulos nesse primeiro momento. A gente precisa identificar, claro, que o teorema ele só é aplicado no triângulo retângulo. E para isso a gente precisa saber que o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Mas esse aqui é o triângulo retângulo, certo? Mas o teorema de Pitágoras, ele é uma relação que se utiliza apenas as relações métricas dos lados desse triângulo. No triângulo retângulo, a gente tem três ângulos, certo? Um ângulo reto, que nesse caso é determinado pelo ângulo A aqui, e dois ângulos agudos, nesse caso o meu ângulo B e o meu ângulo C. A hipotenusa, ele é um lado, que é chamado hipotenusa, o lado que é oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados, que são adjacentes a esse ângulo reto, são chamados de catetos. A relação do Teorema de Pitágoras diz que, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quer dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Até aqui tudo bem, né? Aí nós temos as relações trigonométricas no triângulo retângulo. A gente sabe que a gente tem que relações trigonométricas tem a ver com ângulo e medidas de lados, tá certo? Então eu tenho o seno, que é igual ao cateto oposto, sobre a hipotenusa. Se você olhar aqui, professora, mas que cateto oposto é esse? Eu preciso primeiro identificar qual é o meu ângulo que eu estou trabalhando. Então, se é o alfa, por exemplo, o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que quem é o cateto oposto a alfa? BC, sobre a hipotenusa, que é AB, ok? Se fosse o beta, então o seno de beta é AC sobre AB, porque AC ele é o lado adjacente, ou ao lado oposto, desculpa, ao ângulo B, ao ângulo beta, tá bom? Por isso que ele muda em relação ao seno de alfa. O cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é, no caso, o cosseno de alfa? Seria o cateto adjacente a alfa, que é quem? AC. E a hipotenusa, AB. Quem é o cosseno de beta? Olhe para o beta e vocês vão olhar o cateto adjacente a beta, que é CB, sobre a hipotenusa, que é AB. E por fim, a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Notem que é a relação que não utiliza a hipotenusa, certo? Então, eu tenho aqui a tangente de alfa, vai ser o CB, né, que é o cateto adjacente, sobre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a AC. E a tangente de beta é o contrário, o cateto oposto a beta é AC, e o cateto adjacente é CB. Nesse primeiro momento, a gente não vai fazer questões com as relações trigonométricas. Vamos utilizar primeiro o Teorema de Pitágoras. Para isso, vocês vão pegar o material de vocês e acompanhar essas questões da página 359 e 360. É claro que eu não vou fazer todas elas, porque tem umas que elas são muito óbvias, muito aplicadas, muito simples, certo? Essa é um exemplo, tá bom? Essa questão ela é um exemplo de uma questão bem simples de se resolver, já que a gente vai aplicar somente o Teorema de Pitágoras, certo? A gente vai se aprofundar mais essa questão aqui nos próximos conteúdos, tá bom? A gente vai fazer algumas questões, depois a gente vai... depois a gente treina com os outros conteúdos. Na segunda questão, a gente tem o seguinte: um famoso rei de um reino bem distante decide colocar um tampo circular para servir de mesa no salão de reunião. A porta de entrada do salão tem 1 metro de largura por 2,4 metros de altura. Qual o maior diâmetro que pode ter o tampo circular da mesa para passar pela porta do salão? Gente, essa mesa, esse tampo de mesa, ela vai passar pela porta. Ela dá até uma dica à questão. O círculo pode passar inclinado, certo? Então, ela pode passar na diagonal da minha porta, né? Então, vamos fazer o desenho aqui. Eu tenho uma porta, as medidas é 1 metro, 2,4 metros. E vamos supor que a mesa passe nesse sentido. Eu preciso saber qual é o diâmetro, o maior diâmetro possível dessa mesa.
Então, para isso, eu vou chamar a minha diagonal aqui de x. Se vocês notarem, eu tenho um triângulo retângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo e preciso encontrar a medida de um dos meus lados, no caso a hipotenusa, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho a hipotenusa ao quadrado, no caso x ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 1 ao quadrado mais 2,4 metros ao quadrado. Então, eu tenho 1 ao quadrado é 1, 2,4 ao quadrado é 5,76. Tranquilamente, essa aqui, né? Então, 1 mais 5,76 é igual a 6,76. X ao quadrado, eu tenho que fazer com a operação inversa, que é a raiz quadrada, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 6,76, que é igual a 2,6 metros. Então, o diâmetro maior possível para esse tampo de mesa é de 2,6 metros. Uma questão, ó, muito fácil, muito simples de resolver, tá certo? Nós vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: sabe-se que a hipotenusa de um triângulo retângulo tem 5 raiz de 5 centímetros de comprimento e a soma dos catetos é igual a 15 centímetros. As medidas em centímetro dos catetos são 6 e 9, 2 e 13, 3 e 12, 5 e 10. Gente, ele tá te falando que a hipotenusa é 5 raiz de 5 e que a soma dos outros dois catetos é 15 centímetros. Então, para mim descobrir, vamos montar aqui o meu triângulo, tá bom? A hipotenusa é 5 raiz de 5 centímetros. E os meus catetos, como a soma deles é igual a 15, então se um eu chamar de x, o outro eu vou chamar de 15 menos x. Muito simples, certo? Então, essa é a ideia, tá bom? Porque a questão ela é bem simples, certo? A não ser pela a questão da não ter dado um dos catetos, ele deu a soma dos dois catetos. Mas se um cateto, se a soma é 15, um eu chamar de x, o outro vai ser o complementar desse x para chegar em 15, tá certo? Então, agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho 15 menos x ao quadrado mais x ao quadrado, que são os catetos, igual a o quadrado de 5 raiz de 5. Então, desenvolvendo 15 menos x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, 225, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 30x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Já tinha o x ao quadrado. 5 raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, raiz de 5 ao quadrado é o 5. Então, você vai ter aqui, ajeitando, ó, eu tenho 2x ao quadrado, menos 30x, mais 225, menos 125. Faz a subtração e dá 100. Eu posso ainda simplificar essa minha equação do segundo grau. Posso dividir tudo por 2, fica x ao quadrado, menos 15x, mais 50 igual a 0. Agora é só a gente fazer o teorema de o discriminante delta e a fórmula de Bhaskara, certo? Então, para isso a gente identifica os coeficientes. O meu A é 1, o meu B é menos 15 e o meu C é 50. Então, na fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4AC, o B é menos 15, então menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 50. 4 vezes 1 vezes 50 dá 200, né? Menos 15 ao quadrado vai dar 225. Essa subtração é igual a 25. Então, meu delta é 25. Agora, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2. O meu B é menos 15. Então, com o menos da fórmula de Bhaskara, fica positivo. Mais ou menos raiz de delta. O meu delta é 25. Sobre 2 vezes A. O A é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho o meu x1, que eu pego o somando, a primeira operação. 15, a raiz de 25 é 5, então 15 mais 5 dividido por 2. 15 mais 5 é 20, dividido por 2 é 10. E o meu x2, agora a outra operação, que é o menos. 15 menos 5 dividido por 2. 10 dividido por 2, que é 5. Então, eu tenho esses dois valores, certo? 10 e 5. Se o x for 10, o outro lado é 5. Se o x for 5, o outro vai ser 10, tá certo? Então, os meus resultados aí é 5 e 10. Bem tranquilo também de fazer. Só teorema de Pitágoras, gente. Na quarta questão, é uma questão interessante e simples também, não é difícil. A gente tem o seguinte: o trapézio retângulo ABCD da figura representa a superfície de um reservatório de água.
AB é 20 centímetros, CD é 15 metros, ou centímetros não, gente, metros, desculpa. AB é 20 metros, CD 15 metros, AD 12 metros, o ângulo DAB é reto. Se por uma questão de segurança o reservatório precisa ser cercado, então o comprimento dessa cerca será em metros de 60, 59, 58, 57 ou 56. Vamos por partes, certo? Esse comprimento A, vamos colocar os valores que eu tenho. Eu tenho aqui que o mesmo AD aqui vai ser aqui eu traçando uma paralela a ele, tá? Então eu tenho aqui os valores 20, que é o valor de AB, tá bom? 20 metros. DC, CD é 15 metros. AD é 12. Se aqui é 12, no meio também é 12, tá bom? E eu sei que lá em cima é 15 e aqui embaixo é 15. Então, para completar 20, falta 5, certo? E os 12 metros que são iguais, porque são paralelos. Notem que eu encontrei o teorema de Pitágoras, e o triângulo retângulo, desculpa. E eu sei ainda que o meu ângulo DAB é reto, né? Por isso que ele está dizendo que a gente está colocando aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Encontrar aqui o valor de CB, porque eu preciso encontrar o comprimento da cerca completa. Se eu preciso encontrar comprimento, só falta esse valor. Para isso, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, tá bom? Então, eu vou ter que chamar aqui de x, e a gente vai utilizar x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 25 mais 144. X ao quadrado 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, a gente vai agora descobrir qual é o valor dessa cerca. Eu vou somar tudo, 12, 20, 15 e 13, que vai ser igual a 60 metros. Olha aí, questão muito fácil, muito mesmo. Vamos agora para a questão 7. Eu tô pulando algumas, tá bom, gente? Então, vai indo tudo na sequência, não. Questão 7 diz o seguinte: a figura a seguir ilustra uma haste AC articulada em B com as respectivas medidas horizontais e verticais referente a uma das suas possíveis configurações, certo? Essa haste, ela é regulável, ela é articulada, né? A maior distância possível entre as extremidades A e C em decímetros vale. Gente, se eu quero saber essa distância, eu preciso descobrir quanto é AB mais BC, eu preciso saber esses valores, tá? O que eu tenho? Eu tenho algumas medidas e se a gente for ajeitando, fazendo os prolongamentos necessários, a gente vai obter triângulos retângulos. Vamos lá ver, ó. Se eu traçar uma linha aqui e outra aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu traçar uma aqui e outra aqui, eu tenho outro triângulo retângulo. Então, a gente tem aqui, ó. Para descobrir essa medida aqui do AB, basta eu fazer o teorema de Pitágoras com esse triângulo. Para descobrir BC, basta eu fazer o teorema de Pitágoras com outro triângulo. Então, eu vou ter o quê, ó? Chama aqui de x e essa de y, tá? O x ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, 25 mais 144. O x é 13, tá? O y eu vou ter 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, 64 mais 225, que eu vou ter 289. Fazendo a raiz quadrada, eu tenho que o meu y é 17. Então, qual é o meu maior valor possível? 13 mais 17, que é igual a 30 decímetros. Muito fácil essa aqui também, tá bem? Nós vamos agora para essa questão, a questão 8. Questão 8 diz o seguinte: duas crianças, cada uma em um prédio diferente, brincam com canetas lasers nas janelas de seus apartamentos, apontando para um ponto na quadra situada entre os prédios. A criança do prédio A está a uma altura de 10 metros e a do prédio B a uma altura de 20 metros do chão. A distância entre os prédios é de 50 metros. Em um determinado momento, os lasers das crianças atingem simultaneamente um ponto P do pátio, equidistante das crianças, tal como na ilustração abaixo. Vejam aí, gente, a ilustração, tá? A distância x em metros desse ponto até o prédio B, eu quero saber o valor de x. O que eu tenho aí de informação? O que eu sei é que do prédio A ao prédio B eu tenho 50 metros, certo? E eu sei que do P ao prédio B é x, então a outra parte é igual a 50 menos x. O que eu sei ainda também?
que as distâncias das crianças até esse ponto, elas são equidistantes, então elas são iguais. Então, a distância da criança até o ponto P, que está no prédio A, eu chamo de D. Então, a distância do ponto P até a criança do prédio B também é D, porque a questão diz que elas estão equidistantes uma da outra, tá bom? Desse ponto, desculpa. O que eu posso fazer? O que foi que eu obtive aqui? Eu obtive dois triângulos retângulos, certo? E eu tenho o quê? Na primeiro triângulo, eu tenho a hipotenusa ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado. No outro triângulo, eu tenho d ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Gente, se eu sei que esses d são iguais, eu posso igualar essas equações. Então, eu posso dizer que 10 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Desenvolvendo, eu tenho 100. Esse aqui, 50 menos x ao quadrado, é o quadrado do primeiro, 2.500, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 100x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, igual a 400 mais x ao quadrado. Então, aqui ajeitando, ó, eu tenho 100 mais 2.500, 2.600, menos 100x, esse x ao quadrado eu subtraio com outro x ao quadrado, dá zero, resta só 400. Então, 100x é igual a 2.600 menos 400. 100x igual a 2.200, x igual a 22 metros, quando eu faço essa divisão. Logo, aí, a distância em metros desse ponto até o prédio B é 22 metros, tá certo? Vamos agora para a próxima questão. Essa próxima questão diz o seguinte: não se assustem com a imagem, não se assustem com o tamanho da questão. É uma questão simples também. Diz assim, ó: pretende-se estender um fio de cobre de uma central de gás até o ponto de instalação de gás de uma residência. O fio de cobre deve ser instalado seguindo o percurso A, B, C, D, E, F, G, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo-se que cada metro de cobre custa R$ 2,50 e que os triângulos ABC, CDE e EFG são triângulos retângulos, calcule a metragem de cobre que será necessária para ligar a central de gás até o ponto de instalação de gás e qual valor será gasto na compra desse material. Gente, primeiro de tudo, eu preciso descobrir esse valor que está faltando aí nessa ponto de instalação aí, certo? Eu sei que eu tenho triângulos retângulos, então eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Eu tenho aí que a hipotenusa é 5, 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 menos 16, o meu x ao quadrado é 9, então meu x é 3. Eu tenho quanto em x aí? Tenho 3x, certo? E tenho 3 de 4 também, certo? Para chegar do A até o G. Então, eu tenho que o fio vai ser 3 vezes 3, né? 9, mais 3 vezes 4, 12, que é igual a 21. Então, o fio vai ser de 21 metros. Eu preciso de 21 metros para fazer essa instalação. Eu sei que o metro desse cobre é 2,50. Fazendo o valor a pagar aí, ó, 21 vezes 2,50, eu tenho 52,50. Se vocês vão analisar as alternativas, você tem que a alternativa correta, a alternativa D. A metragem de cobre será 21 metros e o valor gasto será igual a R$ 52,50. Gente, toda essa parte aqui eu sei que para vocês é muito tranquilo, porque é teorema de Pitágoras, vocês já veem isso há muito tempo, mas a gente precisa retomar esse conteúdo, já que a gente já está na última fase do ensino médio, não é isso? Então, a gente vai sempre estar dando acelerando mais os conteúdos. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a alguma questão dessa atividade, dessas atividades do livro, desse conteúdo, basta me procurar, tá? Um abraço em vocês e até a próxima aula.